Ninguém te contou isso, mas ser engolido pelo peixe não foi a pior parte da história de Jonas. O que veio depois é o que realmente deveria te assustar. Porque naquele momento, dentro da escuridão total, cercado por silêncio, pressão e desespero, Jonas ainda tinha uma chance. Uma chance de entender, de mudar, de voltar. Mas o que acontece quando alguém recebe uma segunda oportunidade, e mesmo assim não muda por completo? A história começa muito antes do mar se revoltar. Jonas recebeu uma ordem clara, direta, sem espaço para dúvida. Ele deveria ir até Nínive e entregar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Mas ele fez o oposto. Ele fugiu. E aqui já começa algo que se conecta com você. Porque fugir nem sempre parece errado no começo. Às vezes parece alívio, parece liberdade, parece escolha. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você foge do que deveria fazer, você não está indo para longe do problema. Você está indo direto para ele. Jonas entrou naquele navio achando que estava no controle. Mas o mar começou a mudar. O vento aumentou. A tempestade cresceu, e de repente, todos ali estavam em perigo por causa de uma única decisão. Agora pensa nisso. Quantas vezes uma decisão silenciosa causa consequências que afetam muito mais do que você imagina? Os marinheiros começaram a entrar em pânico, cada um clamando ao seu próprio Deus, cada um tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, Jonas dormia. Sim, ele dormia. E isso é profundo. Porque às vezes, quando estamos fugindo do que sabemos que é certo, a gente se anestesia, a gente finge que está tudo bem, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Mas a verdade sempre aparece. Jonas foi descoberto, ele admitiu, e naquele momento, ele entendeu que não havia mais como fugir. A solução era simples, mas assustadora. Ele precisava ser lançado ao mar. E aqui vem um dos momentos mais intensos. Ele aceitou, sem resistência, sem negociação, e quando ele caiu nas águas, a tempestade parou. Mas a história não termina aí. Na verdade, é aí que ela começa de verdade. Porque logo depois, Jonas foi engolido. Agora imagina isso: escuridão total, sem controle, sem saída, sem noção de tempo, apenas você e seus pensamentos. Esse deveria ser o momento mais aterrorizante. Mas não foi, porque dentro do peixe, Jonas orou, ele reconheceu, ele se arrependeu, ele decidiu voltar. E então, algo incrível aconteceu, ele foi vomitado de volta à terra. Uma segunda chance, um recomeço. E aqui está o ponto onde muita gente acha que a história termina com vitória. Mas não termina, porque o verdadeiro teste ainda estava por vir. Jonas finalmente foi até Nínive. Ele entregou a mensagem. Ele fez exatamente o que deveria ter feito desde o início. E o resultado foi surpreendente. A cidade inteira reagiu. Pessoas mudaram, se arrependeram, se voltaram. E algo inesperado aconteceu. Deus decidiu não destruir a cidade. Agora para e pensa nisso com calma. Isso deveria ser o final perfeito, certo? Missão cumprida, pessoas transformadas, resultado positivo. Mas é aqui que a história toma um rumo completamente diferente. E é aqui que entra o motivo mais assustador de todos. Jonas não ficou feliz. Ele ficou irritado, profundamente irritado. Isso muda tudo, porque mostra que, mesmo depois de tudo que ele passou, algo dentro dele ainda não tinha mudado. Ele obedeceu, mas não alinhou o coração. E isso é mais comum do que parece. Quantas vezes alguém faz o que é certo, mas por dentro continua resistindo? Jonas sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que existia a possibilidade da cidade ser poupada. E, no fundo, ele não queria isso. Ele queria justiça, mas do jeito dele. Ele queria ver o resultado, mas baseado na sua visão. E quando isso não aconteceu, ele se revoltou. Agora segura isso. Jonas preferia ver uma cidade inteira destruída do que aceitar que ela poderia ser perdoada. Isso revela algo muito mais profundo, porque o problema nunca foi a missão, foi o coração. E esse é o verdadeiro ponto da história. Não é sobre fugir, nem sobre ser engolido, nem sobre sobreviver. É sobre o que acontece depois que você recebe uma segunda chance. Jonas saiu do peixe, mas o peixe não saiu completamente de dentro dele. E isso é pesado, porque mostra que experiências externas não garantem transformação interna.
você pode passar por algo extremo, e ainda assim não mudar de verdade. Agora eu quero que você pare por um segundo, respira, e pensa, quantas vezes você já recebeu uma segunda chance? Quantas vezes você já saiu de uma situação difícil, prometendo que seria diferente? E o que aconteceu depois? Jonas se sentou fora da cidade. Ele ficou esperando, talvez ainda acreditando que algo mudaria, mas nada mudou, e então acontece algo simbólico. Uma planta cresce da sombra para ele, alívio, conforto, e ele fica feliz. Mas no dia seguinte, a planta morre, e o calor vem com tudo, e Jonas volta a reclamar. Agora observa isso. Ele ficou mais incomodado com a perda de uma planta do que com a possibilidade de milhares de vidas serem destruídas. Isso não é só uma história, é um espelho, porque revela prioridades, revela perspectiva, revela o que realmente importa para cada pessoa. E aqui vem o ponto final, o mais profundo de todos. Jonas enfrentou a tempestade, sobreviveu ao março, passou pelo peixe, cumpriu a missão, mas ainda assim, não entendeu completamente o propósito. E isso é o que torna tudo assustador, porque mostra que você pode viver experiências incríveis, e ainda assim perder o principal. Você pode ver milagres, e ainda assim resistir à transformação. Você pode obedecer, sem realmente mudar. E essa é a parte que quase ninguém fala. O maior perigo não é a tempestade, não é o peixe, não é o desafio, é sair de tudo isso e continuar o mesmo. Agora eu te faço uma pergunta. O que você está fazendo com as suas segundas chances? Você está realmente mudando? Ou apenas sobrevivendo? Porque no final, não é sobre o que aconteceu com Jonas, é sobre o que está acontecendo com você agora. Se essa história te fez pensar, comenta aqui embaixo. Quero saber a sua visão. E se você quer continuar entendendo histórias profundas, com mensagens que vão muito além do óbvio, se inscreve no canal agora e deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Porque às vezes, o pior não é o que acontece com você, é o que você decide fazer depois.